Dando continuidade à nossa aula, vamos agora para a nossa correção. A nossa página 58. Lembrando que a gente amanhã tem aula ao vivo, pelo Zoom. Eu vou deixar o horário correto lá na plataforma e também no grupo. Então, a aula será tipo uma revisão. Vamos estar falando de alguns assuntos. E eu vou também acrescentar um pouquinho sobre a transitividade verbal, porque quanto mais a gente se comunicar em relação à troca de informações na transitividade verbal, a gente vai aprender mais, tá certo? Eu espero que vocês estejam amanhã na aula ao vivo. Então a gente vai pegar aí a página 58, que foi o exercício que deu continuidade à página que a gente vinha fazendo sobre a acentuação gráfica. Então a gente vê aí, considerando as palavras, faça o que se pede. Lembrando que a correção é página 58 e 59. Peço que vocês corrijam, porque é um ato de você estar retificando aquilo que errou. Então, errou, apaga, corrige e vai vendo. E assim, dessa forma, vocês também vão aprendendo, porque a gente aprende com nossos erros, tá certo? Então, a gente vê aí. Considerando as palavras abaixo, faça o que se pede. Aí diz: indique a quantidade de fonemas. Isso aí foi muito fácil que a gente estudou, né, gente? Aí vamos lá. Eu estou acompanhando com o livro, que o tempo todo lendo, tá, gente? Aí a gente tem trago. Então, quantos fonemas tem a palavra trago? 5 fonemas. Por quê? Lembra que eu botei a diferença. Eu lembro que eu disse para vocês, quando a gente trabalha no fonemas e letras, que o som das letras, a escrita da letra, ela vai estar lá, corretamente. O que vai diferenciar do fonema e letras é o som. Então eu lembro que eu disse para vocês, qual é a dúvida que a gente tem? Nenhuma, porque eu acho que eu fiz muito exercício e expliquei muito sobre fonemas e letras. E principalmente, eu falei que para a gente prestar atenção para não errar a questão do som das letras, é reconhecer quem? Os dígrafos. Não é isso? O que são os dígrafos? Os dígrafos são aquelas junções de letras que ela tem o único som. E a gente trabalhou, lembra que a gente trabalhou no quadro exemplos de palavras, exemplos de dígrafos. E aquela pessoa que tem, e sempre mandei, aquela pessoa que tem dificuldade em dígrafo, que aprendeu de primeiro ao quinto ano, que fosse procurar o assunto. Que é sempre bom, gente. Se eu tenho dúvida, eu tenho que ler. Se eu tenho dúvida, eu tenho que estudar. Eu não posso é, ter dúvida de uma. Tô no sexto, sétimo ano, oitavo. Tenho uma dúvida de substantivo. Eu volto para estudar substantivo. Porque a língua portuguesa ela é assim, ela tem vários assuntos, ela é complexa. Então, assim, a gente precisa estar sempre estudando. É igual a matemática. Se eu não faço os cálculos, eu esqueço. Se eu não faço os cálculos, eu vou me atrapalhar em alguma coisa, porque faz tempo que eu fiz. Então, se eu estou estudando naquele momento aqueles assuntos e eu vejo que é uma partícula, eu não sei, então o que é que eu faço? Eu vou lá, procuro o livro e vou buscar aquele assunto para que eu possa aprender ou lembrar, não sei. Mas é sempre assim, estuda em português sempre à vontade. Não entender isso aqui, volta. Os assuntos estão em vários livros, tem gramáticas, que eu sempre peço que vocês comprem gramática, porque gramática é importante, que a gente tenha nosso livro para didático. Mas ele não é constituído com todas as informações de língua portuguesa. E a gramática, ela é uma coisa boa, porque ela é completa. Então, tipo, todo o assunto, eu posso estar no nono ano, procuro um assunto, está lá na gramática. Então, é bom a gente já começar a entender que precisamos ter uma gramática em casa, assim como o dicionário, né, que muita gente não tem. Apesar que hoje a gente usa a tecnologia, existe o dicionário online, através de aplicativos. Então, assim, a gente pode até recorrer a um aplicativo que tem um dicionário, que é legal. Temos o aplicativo de língua portuguesa, que também é legal. Quando a gente tiver uma dúvida do assunto, a gente só bota lá e ele vai lá, explica a gente direitinho, e através da leitura a gente consegue muitas vezes mediar algum assunto. Tá entendendo? Então, assim, é mais aquele processo de você querer. Mesmo tendo dúvida, perguntou ao professor, eu vou lá e respondo.
Mas tentem também buscar, porque aprender é uma busca constante, tá, gente? Todo dia eu aprendo. O professor Robson todo dia aprende alguma informação diferente para passar para vocês, ou para mim, para o meu próprio conhecimento. Então a gente tem que estar sempre lendo, sempre estudando, sempre pesquisando coisas novas, as mudanças, para que a gente não fique estabilizado dentro de um processo que a gente não aprenda aquilo ali e é aquilo ali, pronto. Eu não quero mais saber de nada. Não pode, tá, gente? Estudar, principalmente a leitura. A leitura nos abre a diversos conhecimentos. Então, assim, leiam, leiam, prestem atenção, entendam. Quando é texto, preste atenção ao texto, a estrutura dele, seu gênero, para que futuramente vocês não sofram. Porque quando a gente vai para uma prova seletiva, que precisa-se de todos esses assuntos, tá entendendo? A gente vai ter ícones que a gente não aprendeu, que a gente não quis aprender também, né? Porque existem aqueles que querem aprender e não aprendem, e muitas vezes têm dificuldade, e tem aqueles que estão nem aí. Então, muitas vezes, quando chega o momento, você vai ser cobrado por aquele tempo que você estudou. E aí? Aí não vou saber o que é um sujeito, não saber o que é um adjetivo, não saber o que é um pronome. Porque simplesmente eu só fiz ler para responder uma atividade, tá certo? Então, assim, língua portuguesa é um pouco complexo e você precisa realmente estar estudando sempre, todo dia, possível. Principalmente vocês que estão no processo de séries, de anos, né? Tá passando de sexto para sétimo, oitavo. Então, assim, vocês têm que estar sempre estudando, porque um assunto pega o outro, um assunto busca o outro. Vocês vão precisar sempre interligar outros assuntos que vocês passaram em séries anteriores, certo? Então, vou continuar a correção. Então, trago, como não tem nenhum dígrafo, então a gente vê que a gente escuta o som de todas as letras, tá? Então, trago tem 5 letras, 5 fonemas, todos 5, acessório 9, arrasar 6, festa 5, vestido 7, pediu 5, assim 3, perder 6, liga 4, reunindo 7, galera 6, treinos 7, aula 4, parceiro 8, deixar 6, aproveita 9, inscrever 8. Letra B. Determine a quantidade de letras, diferente, fonemas, som. Aí é o que eu falo, prestar atenção nos dígrafos, no local onde está duas letras, em que ela não seja pronunciada o som das duas letras, um único som. Letras é normal, cada letra vai ser escutada por seu som. Aí a gente vai ter o encontro dos consonantais, que a gente não pode confundir com dígrafo. Dígrafo, encontro de duas letras, mas que tem um único som. Encontro consonantal, duas letras, mas que a gente vai escutar o som das duas letras dentro da palavra, ok? Então vamos lá. Trago 5, todos 5, acessório 10, arrasar 7, festa 5, vestido 7, pediu 5, assim 5, perder 6, liga 4, reunindo 8, galera 6, treinos 7, aula 4, parceiro 8, deixar 6, aproveita 9, inscrever 9. Letra C. Separa as sílabas e circule qual é a mais forte nas palavras. Eu acho que separação de sílabas é possível, né? Possível que vocês erraram, né, gente? Separação de sílabas vocês vem fazendo desde, eu acho, o segundo ano no fundamental. Já começa a trabalhar separações de sílabas. É importante entender separações de sílabas, principalmente no processo da escrita, gente. Vocês lembram que quando a gente está escrevendo no quadro, no momento que a gente estava no quadro, a gente chega em determinado lugar do quadro que a gente parte as palavras. E às vezes a pessoa parte de qualquer jeito, mas não pode.
A gente tem que sempre, toda vez que a gente for dividir a palavra, lembrar da separação de sílaba. Assim, por quê? Porque quando vocês forem no processo de redação, vocês têm que separar as sílabas do local correto e de uma forma correta. Então, eu estou escrevendo lá na folha. Chega na hora de dividir a sílaba. Eu divido de todo jeito. Não pode. Preste atenção nisso também, tá, gente? Pra gente não separar um, duas letras que não seja possível separar, tá? Nesse processo de separação lá na escrita. Mas aí a gente tem a separação de sílaba, né? Eu vou dizer só as sílabas fortes, espero que vocês tenham acertado. Até em si que nosso próprio livro traz os tracinhos, né? Que facilita. Eu não concordo muito, não. Mas aí ele já trouxe os traços para dizer quantas sílabas tinha. Então não tem nem como errar. Então, trago a sílaba mais forte, tra. Todos, to. Acessório, só. Arrasar, zar. Festa, fez. Vestido, ti. Pediu, diu. Assim, sim. Perder, der. Liga, li. Reunindo, nim. Galera, lé. Treinos, trem. Aula, ao. Parceiro, sei. Deixar, char. Aproveita, vem. Inscrever, ver. Então a gente vê aí o uso da sílaba mais forte, que a gente vai fazer a sua classificação quando a gente trabalha a acentuação das palavras. Então, só lembrando, para vocês acharem a sílaba mais forte, eu acho que eu já dei para vocês também em sala de aula, isso aqui como uma revisão, a gente está finalizando nossa revisão. Quando for tentar achar a sílaba mais forte, sempre tenta fazer aquele som. Eu trabalho muito aquela ideia do som mais lento, mental, ou a gente tenta fazer a aceleração da fala. A gente tem que fazer o tom do jeito que a gente pronuncia. Então, quando a gente faz essa pronúncia corretamente, de uma forma mais. Eu tento de uma forma mais lenta. A gente consegue identificar as sílabas facilmente. Eu mesmo sentia, quando eu estudava, eu sentia muita dificuldade nessa questão da sílaba. Hoje eu já não sinto mais, porque eu aprendi essa técnica da gente ler lentamente, ou em pensamento. Claro, se eu estou numa prova, eu não vou estar gritando a palavra. Eu leio o pensamento lentamente, então eu consigo identificar as sílabas. Então, hoje, essa paroxítona, oxítona e proparoxítona, a dificuldade sai, porque você começa a identificar muito rápido. Depois que você sabe do assunto, você começa a identificar em relação mais de saber a sílaba mais forte, porque é onde as pessoas mais erram. É saber qual é a sílaba mais forte. Muitas vezes até sabe as classificações, oxítona, paroxítona e proparoxítona, mas não sabe é, entender a sílaba mais forte. Existe essa dificuldade. Então é bom a gente sempre treinar, fazer essa leitura. Se é em casa fazendo atividade, pode fazer o som mais alto, porque estou sozinho. Eu não posso quando eu estou na escola, quando eu estou numa prova seletiva, fazer esse tipo de estudo, né? A letra D, especifique a quantidade de sílabas das palavras abaixo. Em seguida, classifique as quanto a sílaba e sua tonicidade. Então, quando a gente conta, depois a gente vai classificá-la, que a classificação ela tem muito a ver com a letra C, para saber onde está a sílaba mais forte. Então, trago duas sílabas. Eu não vou dizer a quantidade de sílabas, porque eu não vou dizer a quantidade de sílabas, porque, como eu disse, os traços já se diz quantas sílabas tem cada palavra. Então, eu vou dizer só a classificação de acordo com a tonicidade, tá bom, gente? Então, a gente vai ter aí trago, paroxítona, todos, paroxítona, acessório, paroxítona, arrasar, oxítona, festa, paroxítona, vestido, paroxítona, pediu, oxítona, assim, oxítona, perder, oxítona, ligar, paroxítona, reunindo, paroxítona, galera, paroxítona, treino, paroxítona, parceiro,
paroxítona, deixar, oxítona, aproveita, paroxítona, inscrever, oxítona. Letra E. Grifos de encontros vocálicos, depois identifica usando o código proposto. Então a gente tem aí o ditongo e o hiato, como eu falei também lá na situação gráfica com vocês, que o tritongo é muito fácil a gente achar, mas a diferença, quando a gente consegue ainda tentar ter alguma dúvida, é entre o ditongo e o hiato. Então o quesito ele fala muito isso. Qual dos dois é o ditongo e o hiato? Lembrando que eu dei a dica para vocês na hora que eu estava dando a aula. Você falando de tongo e hiato. Eu sei que é muito parecido porque são duas vogais, então juntas. Então como é que eu vou saber a diferença? Porque uma separa e a outra não separa. Então, lembrando que o ditongo elas vão permanecer juntas numa mesma sílaba e o ato elas vão aparecer em sílabas diferentes. Mas quando a gente faz a separação de sílabas. Eu tenho aqui as palavras todas, eu vou precisar separar. Talvez em casa, se eu tenho dúvida, eu comece a separar, mas com o uso dos exercícios e das explicações, daqui uns dias você não precisa estar separando a sílaba. Pela mente mesmo, você separa e vê que as letras, as duas vogais, elas se separam em algumas palavras e outras juntam. Então, vamos lá. A primeira palavra, acessório, ela é uma palavra ditongo. Acessórios. Pediu, reunido, dois. Treinos, aula, parceiro, deixa, aproveita, Pronto, depois a gente teve o regras gerais. Vocês têm aí regras gerais. Eu não sei se vocês responderam a página 61, mas aí tá aí. Vamos ver aí, regras gerais 61. Então, página 61, para a gente dar continuidade. Então, diz assim, primeiro. De acordo com o texto, espero que vocês tenham lido. De acordo com o texto, quem não leu, lê agora, tá, gente? A população mundial de girafas foi reduzida em 40% de 1985 a 2015. Quais as causas para essa redução? Aí lá no texto tem a perda de habitat e a caça ilegal. Ou seja, o animal foi ficando em extinção. Segundo quesito. Que organização internacional emitiu o alerta para a situação das girafas? União Internacional para a Conservação da Natureza. Terceiro. A partir de que ação se constatou a necessidade de atenção para com a população mundial de girafas? A partir da atualização da lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza. Ou seja, aquela pesquisa de extinção, tá, gente? Vão matando animais e aquele animal vai deixando de existir. Quarto, reescreva todas as palavras acentuadas graficamente no primeiro parágrafo e classifique a quanto à tonicidade. Quais foram as palavras últimos, que é uma palavra proparoxítonas, por quê? Porque a sílaba é o que? Antepenúltima sílaba ela é mais forte, sempre contando de trás para frente. Número, proparoxítona. Habitat, proparoxítona. Espécie, paroxítona. Vulnerável, paroxítona. E inglês, oxítona. Foi muito fácil identificar essas palavras porque todas estão acentuadas. Então a gente sente mais dificuldade em relação a paroxítona, proparoxítona e oxítona se a palavra não tiver acentuada. Mas como as palavras estão todas acentuadas, então aí foi mais fácil identificar a tonicidade das palavras, tá? Lembrando que a proparoxítona já é normal estar acentuada, mas a oxítona e a paroxítona, tem palavras que não são acentuadas. A gente vai ter que ver esse grau elevado do som, para ver se ela realmente ela é forte. Então aí dá continuidade. Aí a gente vê o primeiro aí. Considerando as regras de acentuação gráfica vistas por você, faça correlação abaixo de acordo com o código proposto. Aí a página 62, tá, gente? Aí a gente vê. Compreensível, 2, paroxítona. Pólen, 2. Ídolo, 1, proparoxítona. É
4 monossílabos tônicos. Lembra dos monossílabos tônicos, né? Aquela partícula única que vai ter aquele som elevado. Tônico e átono. A gente estudou lá a última explicação do último vídeo sobre acentuação. E também está no slide. Quem tem dúvida, volta lá. Quem não lembra, volta lá. Ninguém 3, biotipo 1, Xangô 3, réptil 2 e gás 4. Ok, gente, aí eu deixo para vocês as atividades e algumas coisas que vocês vão utilizar para a aula de hoje, fazendo a continuação, desculpem, da nossa aula de hoje. Tá? Tenham um bom dia e vamos à atividade. Concluam e mandem para a gente. Nós, professores, a gente estamos se sacrificando muito, fazendo toda essa aula, as pesquisas, montando vídeo, trazendo vídeo para vocês de pesquisa, textos, montando atividades. Então, tenham consciência, respondam, mandem para a gente, que é legal, tá certo? Depois eu estou colocando o horário da aula do Zoom e o sistema de vocês clicarem lá para a gente ter a nossa aula, tá bom? Ao vivo, nossas resoluções ao vivo e nos ver, né? Depois de tanto tempo. Cumpram com as atividades, tá, gente? Deixem na plataforma. Alguma dúvida pode ir lá no privado. Eu estou aqui para resolver a bronca de vocês, tá? E aprendermos junto. Tá difícil, mas a gente vai chegar lá.